Oi, turminha! Então, vocês viram aí? Eu estava me apresentando em Libras. E nós vamos aprender agora nessa parte 2 um pouquinho sobre Libras também, tá? O que aconteceu até esse exato momento? A gente estudou os sons, mas como que o nosso corpo, como nós conseguimos ouvir esse som? Então, agora nós vamos aprender mais um pouquinho, tá bom? Vamos para a página 16 da apostila. Turminha, nós temos um órgão que é responsável pela audição. É ele que vai conseguir entender o som, ou seja, sentir essa vibração, já que a onda, né, essa onda sonora é uma vibração. Então, esse sentido, ele vai conseguir sentir essa vibração e transformar essa informação para o nosso cérebro. Olha só, gente, que incrível! O tempo todo nós estamos percebendo os sons. Mas o que não imaginávamos é o quanto o nosso corpo tem que se esforçar para conseguir entender esse som, né? Quantas estruturas estão envolvidas em tudo isso para que possamos perceber os sons, né? Para a gente é tão natural ouvir que a gente acaba não percebendo tudo isso. Então, gente, agora com detalhes, né, iremos ver o caminho que o som faz para que nós possamos compreendê-lo. Ó, aqui é todo o esquema, né, todo o caminho que leva do som até chegar no nosso cérebro o som, tá? Então, vamos começar. Primeiro aqui nós estamos vendo, né, um rádio, né, ele tá produzindo as vibrações. Essa vibração vai ser percebida pela estrutura externa, que é a orelha, tá bom? Esse daqui é o primeiro passo, tá? Inclusive, gente, a nossa orelha tem esse monte aqui de dobrinhas, curvas, né? Tudo isso é muito importante, pois essas características da nossa orelha que ajuda a conduzir a vibração para a orelha interna, a qual que nós não conseguimos ver, porque ela fica dentro da nossa cabeça, tá bom? Então, esse daqui é o primeiro passo. Então, agora nós vamos falar da parte interna, né, da orelha. Na parte interna, tem vários elementos, começando pelo tímpano, tá? Que é aqui, ó, é uma membrana fininha, né, como uma película, né, bem fininha, e ele é muito sensível. E é importante que ele seja assim, porque essa membrana vai sentir a vibração do som e ela vai se mexer conforme ela vai sentindo essa vibração. Essa é a primeira parte da orelha interna, tá? E ele é conectado a ossos bem pequenininhos, são 3. O nome desses ossos são estribo, bigorna e martelo. O som vem, certo? O tímpano mexe, acaba movimentando esses ossinhos como se fosse uma engrenagem. E eles vão ativar o cóclea. Esse daqui, ó. Ele tem um formato de espiral. Lá dentro tem água, tá? Tem um líquido, um fluido, que fica dentro dessa estrutura, que vai ativar os nervos, que vão levar informações para o nosso cérebro, para que possamos entender, compreender o som. Que caminho comprido, né, gente? Mas isso tudo em questão de segundos, nós conseguimos perceber o som, né? A gente imagina que é tanta coisa, mas é muito rápido. Audição dos animais. As aves não têm grandes orelhas externas. Nesses animais, as aberturas por onde as ondas sonoras entram ficam sob as penas. As serpentes não escutam sons, mas sentem as vibrações do ambiente que estão. Os insetos podem ouvir por essas estruturas presentes no abdômen ou nas pernas. Cães e gatos são capazes de mover as orelhas, assim, eles podem captar sons
vindo de diversas direções com mais facilidade. Percebendo os sons, podemos sentir as vibrações do som em todo o corpo. Essa característica possibilita que, em bailes e festas para as pessoas surdas ou com deficiências auditivas, as caixas de som sejam viradas para baixo. Assim, elas podem sentir as vibrações, que são espalhadas pelo chão. Assim, todos podem dançar ao ritmo da música. Não é somente pelas orelhas que as vibrações do som podem ser percebidas. Todo o nosso corpo é capaz de sentir as vibrações sonoras. Os instrumentos que são mais fáceis de perceber a vibração são aqueles que têm a vibração mais forte, como o pandeiro, tambor, chocalho, bateria e o triângulo. Se estamos próximos a uma orquestra, caixas de som ou instrumentos musicais, as vibrações chegam até nosso corpo e pela sequência sonora podemos dançar. As pessoas surdas também têm uma forma própria de se comunicar por meio de sinais. No Brasil, é utilizada a língua brasileira de sinais, Libras, que é a segunda língua oficial em nosso país. E pode ser usada tanto pelos surdos quanto por pessoas que escutam. Outros países têm sua própria língua de sinais. É uma mesma letra, objeto ou fenômeno. Podem ser indicados com um sinal diferente em cada país. Olha aqui, nós podemos observar a diferença entre a língua de sinais da comunidade brasileira e da britânica, tá bom? Aqui é a brasileira. Eu iniciei essa aula fazendo os sinais, representando cada letra do meu nome. Agora eu desafio vocês aí a fazerem também. Tenta ver cada letrinha que compõe o seu nome e tenta fazer. Vai ser muito legal vocês aprenderem isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a poluição sonora. Será que os sons podem fazer mal à saúde? A resposta é sim, galerinha. Ambientes barulhentos ou com sons intensos podem causar estresse, irritação e dores de cabeça. Além disso, sons muito intensos podem ferir a estrutura interna da orelha, causando problema de audição. Por isso, é importante evitar assistir à televisão com volume muito alto ou até mesmo uma música, principalmente quando você está com fone de ouvido. Os que trabalham em lugares muito barulhentos acabam usando um equipamento para proteger a orelha. Aqui, ó, tá vendo? Ele tá usando, esse rapaz, ele tá usando um capacete, porque onde ele trabalha é uma fábrica, ele tem que usar para se proteger e proteger também o ouvido por conta do barulho que deve ser intenso ali naquele lugar, Geralmente são máquinas martelando, batendo, e ficar com esse barulho constantemente no ouvido acaba ferindo ele. Então, por isso que é recomendado usar um equipamento, tá bom? Bom, vamos lá de outro experimento. Aqui vocês vão pegar uma folha de papel e fita adesiva, vão fazer um cone, tá? E aí, depois vocês vão colocar bem próximo à orelha. E vai pedir para alguém falar aí alguma coisa e você vai ouvir. Depois você vai afastar, esse cone e vai pedir para a pessoa repetir. Bom, depois do experimento, o que você observou em relação à audição com um cone próximo à orelha e sem o cone? Converse com o professor e colegas para discutirem qual é a função da orelha externa para a audição, tá bom? Anote aí a sua resposta e nós vamos conversar isso na nossa próxima aula da semana que vem, tá bom? Lá na página 19, você vai responder: você já brincou de telefone de lata?
Descreva o caminho do som produzido pelo menino até chegar à lata, que está próxima à orelha da menina. Você tem o hábito de ouvir músicas? Usar fone de ouvidos? De que tipo? A. Volume é o nome popular de uma característica do som. Que característica é essa? B. Por que devemos nos preocupar com o volume da televisão ou da música que escutamos? Aqui, a 3. Pessoas que trabalham em ambientes com som intensos, como operador de máquinas ruidosas, precisam utilizar equipamentos de proteção para as orelhas, chamados de protetores auriculares. Qual é a importância da utilização desse equipamento de proteção? Discuta com os colegas alguns hábitos necessários para manter a saúde auditiva. Vamos ficar por aqui, tá bom, no conteúdo. Essas questões vocês vão ter essa semana para estar resolvendo e nós iremos conversar sobre elas na próxima aula, tá bom? Um beijo e até já!